Eu queria, antes de tudo, antes de começar, efetivamente, dizer da minha satisfação da sessão de ontem. Acho que foi muito boa, acho que a gente, apesar da audiência já no final do dia ter diminuído bastante, o conteúdo da discussão e a importância dessa discussão no contexto de Minas Gerais, da questão da relação da sociedade com o desenvolvimento, do impacto da mineração e de como que a gente pode se articular para poder desenvolver estratégias de desenvolvimento sustentável, que permita à sociedade acessar os nossos bens no futuro. Isso eu acho que foi muito bem colocado ontem. E a gente tem boas perspectivas, inclusive do ponto de vista do Estado. O painel de hoje é um pouco mais específico relativamente a estudos de caso na área de ciência e tecnologia, e eu tenho satisfação também em coordenar essa mesa, pelo fato de que a gente já está mostrando aqui produção e conhecimento desenvolvido no Brasil, já numa dimensão de colaboração internacional também. Então, quer dizer, isso coloca o Brasil. O Brasil tem já um papel muito importante na América Latina, na América do Sul, nessa área de ciência e tecnologia, no patrimônio, e a gente, então, tem a oportunidade de mostrar alguns dos avanços que a gente tem feito aqui. Um dos participantes, o Máximo Soalheiro, que, desculpe, Máximo, está com X, está com S aqui, mas o seu nome é com X, ele dá uma dimensão também da questão do aspecto da criação e da utilização de tecnologias na produção e na criação artística. Então, ele fecha bem essa sequência que vai, então, congregar tanto estudos de casos específicos de ciência e tecnologia, quanto o uso da ciência e tecnologia já no âmbito da criação artística. O que remete a gente à própria Escola de Belas Artes. Eu sou atualmente o diretor da escola, e a escola hoje ela se caracteriza por atuação em 3 pilares. O pilar da criação, um outro da crítica e análise, e um terceiro da preservação no seu sentido mais amplo, envolvendo tanto a restauração, a intervenção de restauração, quanto o pensar a preservação e a preservação até de técnicas tradicionais de criação e produção artística também. Eu queria convidar os membros da mesa, a professora Dalva Lúcia de Araújo de Faria, ela é professora, uma colega do Instituto de Química. Eu vou convidar a sentar à mesa, depois eu vou convidar para sair da mesa, para poder assistir às apresentações com mais conforto. Professor Arnaldo de Albuquerque Araújo, é professor do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas da UFMG. Professora Alessandra Rosado, é professora da Escola de Belas Artes da UFMG. E eu acho que o Máximo está envolvido em alguma atividade lá fora, daqui a pouco ele se junta a nós aqui. Nós vamos seguir a sequência com o professor Evandro, é uma pessoa muito importante. O nome dele está aqui na mesa, nós tomamos um café hoje junto, mas ele não vai poder ficar aqui agora, mas é uma pessoa extremamente importante para a consolidação e o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil como um todo. Vocês puderam ver pela palestra de abertura de ontem a dimensão do pensamento do professor Evandro, e ele tem uma influência direta no desenvolvimento da área de ciência e tecnologia em geral, com uma particularidade que, no início aí dos anos, por volta de 2004, ele estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele fomentou algumas ações nessa área. Eu vou fazer uma apresentação rápida de 5 minutos, se vocês me permitem, só para introduzir o tema. Pode abrir a primeira minha, por favor. Bom, você vai passar só clicar. Eu não treinei isso antes, não, então acho melhor. Tá, então, o tema nosso é Ciência e Tecnologia na Conservação e Restauração. Eu coordeno o Laboratório de Ciência da Conservação na Escola de Belas Artes da UFMG, faço parte do complexo do SECOR, do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis. E, para introduzir esse tema, acho que a gente pode pegar pelo seguinte: todo mundo conhece, eu não vou usar as imagens de fumar é prejudicial à saúde, mas, com certeza, quem fuma e todos os outros que passam aí
né, conhecem muito bem as imagens que fazem referência ao fumar é prejudicial à saúde. No nosso âmbito aqui, a gente poderia dizer que a passividade é prejudicial ao patrimônio. E aí, tanto junto com a passividade, eu junto à ignorância, a falta de integração entre os diversos setores e a falta de integração de ciência e tecnologia também no ponto de vista do controle de qualidade dos processos de intervenção e restauração e a falta de planejamento ao nível estratégico aí dos diversos setores envolvendo ciência, tecnologia, educação, para que a gente possa, então, não chegar a uma situação como essa. A gente pode dizer que a memória seja eterna, enquanto objeto duro. Os objetos, para nós, apesar de sua configuração material, eles têm o valor do ponto de vista da memória. Isso aqui é no caminho de Diamantina, no Cerro. Essa casa aí, eu tenho receio de que a próxima vez que eu passe aí, pode ser que ela não esteja mais em pé. Mas ela representa, com certeza, memória, inclusive para quem viveu aí, para quem passou sua infância aí, para quem brincou aí. Então, o que nos remete à importância dos objetos enquanto mesmo perpetuação da memória, dos valores, que aí é que está a importância deles. Mas na ciência e tecnologia nós temos que nos preocupar, então, exatamente com essa preservação do ponto de vista material. E aí é que a gente entra. Não é? Ou que a mensagem seja eterna, enquanto o objeto dure. Né? Nos casos dos profetas já foi apresentado ontem, mas como a própria Jurema falou, se cair um raio aí a perda é total. Enquanto que uma infestação por líquens, como no caso aí, a perda é muito pequena porque é uma perda superficial. A gente já entra numa outra esfera que nós não vamos tratar aqui hoje, que é a questão da gestão de riscos. Né? Qual que é a perda maior, qual que é o risco maior. Isso pode guiar pesquisas na área de ciência e tecnologia. Né? Planejamento, isso aqui é a Igreja do Carmo, alguns anos atrás, do Carmo em Mariana. Foi o que sobrou, por causa de um incêndio ocorrido devido à concentração de vapores durante o tratamento da madeira, desinfestação da madeira no teto. Sobrou isso. E aí, só mostrando a importância da ciência e tecnologia enquanto ferramenta, essa igrejinha da Pampulha, completamente restaurada, toda nova. Todos aqui devem ver que o ciclo de restauração está cada vez menor. Né? As placas de restaurado em 2004, restaurado em 2008, restaurado em 2000... o ciclo está cada vez diminuindo mais por causa exatamente do controle de qualidade, da falta de ciência e tecnologia. Essa é uma foto com uma câmera de infravermelho, onde vocês podem verificar que dá para ver bem de leve algumas manchas, uma diferença de cor, que são as juntas de dilatação. Na época, houve uma discussão, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas houve uma discussão muito grande que deveria haver simulação de envelhecimento acelerado exatamente dessas junções aí, porque isso aí poderia provocar penetrações de chuva, mesmo depois dessa segunda ou terceira restauração, e é o que está acontecendo hoje. A igreja está já tendo sido restaurada recentemente, já está cheia de infiltrações. Bom, então, nesse âmbito, nós criamos, em 2004, uma rede de ciência, tecnologia e conservação integrada de bens culturais. A professora Dalva participou. O CNPq inicialmente financiou, depois ela se transformou numa rede financiada pela FINEP, mais ao nível mais restrito, envolvendo alguns laboratórios. Na época do CNPq, ela foi dividida em 3 redes: materiais e estruturas, biodeterioração e processos e técnicas de avaliação. Eu coordenei essa terceira. E, no nosso caso, nós criamos, então, uma estrutura aqui na UFMG, que é a rede Recicor, rede de ciência e tecnologia para a conservação integrada de bens culturais. O Laboratório de Ciência da Conservação do SECOR, da Escola de Belas Artes, é o líder da rede. Nós temos o Núcleo de Pesquisa em Conservação e Durabilidade da Escola de Engenharia, a professora Abdias, na área de materiais de construção. O Núcleo de Processos e Conceitos em Conservação e Restauração, ou seja, a gente trabalha com conservadores e restauradores que são, basicamente, os clientes do trabalho que a gente desenvolve. O Núcleo de Análises Químicas, a professora Irene, da Química, que coordena. Núcleo de Conforto Ambiental, a professora Eleonora e o professor Willy participa, né, desses trabalhos. E o Núcleo de Difusão e Arquivos, aqui representado pelo professor Arnaldo, que vai mostrar um pouco dos trabalhos desenvolvidos. Bom, basicamente essa introdução, vou passar a palavra aos convidados, só para dar uma ideia do tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente agora com respeito mais já após o ano 2000.
E aí a gente já tem trabalhos para mostrar, a gente já tem alunos de iniciação científica, a gente já tem trabalhos ao nível de mestrado, de doutorado, e eu não estou falando só de Minas Gerais, não, estou falando de vários laboratórios espalhados, mas falta um trabalho de integração para que a gente possa, então, produzir e ter o nosso produto bem utilizado para o bem-estar da sociedade e para a preservação do patrimônio. Então, agora vamos convidar todos a nos sentarmos lá para assistir às outras apresentações.